Olá, colega Sira. Nara Martin da Conceição Amaral, também colega Sira Gulhamia. Agora damos a participa e programa YCLPFP, or Young Southeast Asia Leaders Initiative Professional Fellowship Program, e Estados Unidos da América. No ihene hau hili tema desenvolvimento sustentável no ambiente. Agora damos a serviço a muito City Manager e a cidade de Nara Birmingham e a estado Michigan. What if I made up my mind to rely on you? I thought I wanted it easy, but easy never needed. O YCLPFP é um programa intercâmbio profissional dos Estados Unidos da América. Ele oferece para líderes jovens mais idade entre 25 e 35 anos. Ele se passa tempo nos Estados Unidos da América. Namo serviço diretamente ao parceiro relevante sira baseado no tema hat de maka oferece ona. Tema hat sira makanesang civic engagement, economic empowerment, governance and society, sustainable development and environment. Ia benefício desse programa de maka setui curso liderança virtualmente. Namos durante o programa ne halau itu se aprende com a professional development. No ihene segundo itu se halo placement durante fulang ida ou semana hat ho itenia parceiro relevante sira baseia ba itenia background serviço no mos tema no kita hili. No terceiro se cria relação ou laço amizade entre nação sudeste asiático, Timor-Leste, no mos Estados Unidos da América. Kusliu Wahira programa remata e temos também a Alumni Network, mesmo que também acesso programa Siracelo no fundo Siracelo. Dia critério a tu aplicar para o programa de Nemaka, primeiro tem que ser YCL member, segundo tem que mais a idade entre 25 até 35 anos, terceiro tem que mais nação sudeste asiático, inclui Timor-Leste, tem que ter a querer no colia em inglês, lima tem que iha capacidade de liderança no colaboração skill bedia e kusliu maka tem que iha experiência serviço durante pinan rua relaciona o tema no maka kita bot dia tips balo no mesmo hakar share ba colega sira wan hira aplique ba programa de no encoraja tebes ba ini atau aplica no em primeiro do your research ini tem que ler bara e Google, e YCL no website, e YouTube, na maka alumni sira share sin experience, lili mana desa no YouTube, na share sin experience kono ba academic niya, mus dia seluk tang kono ba professional niya iyan, usi nasaw siya seluk, susi sudeste asiático niya. No wahira imila ka talua footnote pa idane. No, ihane segundo iya mos documentos balong, bem preciso mete, primeiro minha passaporte, e minha CV, no mos minha recommendation letter, rua, husi minha serviço fating ou minha grupo voluntário rumah. No, ihane, mahiri me aplica seia imse preenche essay, no personal information balo, e essay dane, sira cara tu hatene, challenges, obstáculo mesmo que cada nação hasur, cada individual hasur hisira nação. No hene sira cara tu hatene minha projeto saída mak atu halo atu resolve ba problema sirne. Então hene tem que iha plano projeto no mesmo que iha atu aplica iha Timor, atu implementa iha Timor. Então precisa halo research identifica problema saída no solução sera dia mak imbele halo de resolve ou mitiga problema idane. Então nasa fila fali ba iha tips primeiro do your research prepara ba também maka iha usira informação iha namba iha YCL website ni completo tabs so precisa ler di dia karena perguntas rumah balik husu ya how manadisha no kolesi sel hanya experiência durante semana hata muito com City Manager e a cidade de Birmingham, estado de Michigan, a serviço diretamente muito com City Manager na rasa, namus nya sistem e hanya aprende com a base nya programa sustentabilidade. E a cidade ia Estados Unidos rasa, e cidade barat sira ia sernya prioridade rasa. Ia prioridade balu mak karak hamenu gas emissions, balu karak instalatan sirnya
green space no selo tang. Hine tambahannya area serviço liga vamos no projeto sempre agora tu implementa Timor. Então hine how interessamos quando vai ser wastewater treatment plant, stormwater management, no mos sernya landfill. So hine how hiha chance at bahare sirnya treatment plant, landfill, no stormwater management erasi. So ini hanisang input na be maka valuable teves, informative teves my how at bele for insight my how kata projeto ni se halawan sane, ni benefício sane, no ni output sane. Então ini bele benefício teves my how, no hini how laos my serviço det o ba kuliah ho expert sira mabi hene hamos aproveita tempo lao halimar no hanya host sira lori hau ba passear ba iha Chicago, Wisconsin, ba iha Upper Peninsula be makaware different kada cidade siranya diferensia asi environment siranya siranya emarasik kultura ne be maka diferente hotu entre cidade mos. Hene how hamos criar relação ou laço amizade ne bem matia entre how hanya host ne rasik namos how say criar relação ou relação dia mos ho experts ne bem mahakulia karik sinamos excited lah satu suruh how nos kuliah how no sira laia dúvidas sira karak sa tene Timor Leste namos wahira ia perguntas kari sira diang kata lah hesitate atau bele email sira are happy to help, happy to answer. Ya kau encourage teves ba kolega sira atau aplica ba programa dane tamba dane for benefício teves ba itabotnya itabotnya komunidade no itabotnya nação. No hene laos det atau desenvolve itabot sirnya mas criamos laço amizade entre itahon nação sudeste asiático sira kolega sirsi nação sudeste asiático sira namos Estados Unidos da América. Tama relação dane lau koto tine mabe se ba oi na fati. So kita lua tu aplique ba programa dane namos aproveita de dia com hira email. Thank you. Okay guys, so sama ka to aplica, itabot sira berheta aplikação ba iha waisili professional niya iha US Embassy dili o bere maidet iha haunia página Facebook Dear's Journey e itabot sira bele scroll down tung mai no iha quedas primeiro, né, hau pinte quedas ona, iha quedas primeiro itabot sira berhare aplikação iha ne. O selai bele check iha link iha description video dane. Nebe bahira itabot sira bay na iha niya link, então click iha link dane. No niya selori itabot sira may iha website official Waisili Professional niya. Nebe hani informação sira hotu nebe mak mana mi explica ona e karik tabot sira balong hare ona antes informação sira hotu bele hertang iha website dane niya. I o insama atu hili tabot sira niya tema ne bema kita bosir hakarat tutuir ihane iha tema hat ka topiko hat hane sang ohing hateteng ona iha civic engagement, economic empowerment, governance and society, and sustainable development and the environment. Nebe hat idane depende ba itabot ni area serviço niya kare kita bosir relasione liuma iha environment então hila environment kare khala liuma economic niya nebe depende ba itabot ni area serviço e henemos iha guia ida baita bosira hotu o insama kita bot atu hili tema ne bema kita bot atu aplika ba. Okay, bang hiri tabot iha na website dane entaun bele mai langsung iha apply. How to apply? How to apply? Iha pois kita bosira bele aplika langsung iha nedit. Klik iha apply now. I bahiri tabot sira klik na iha apply now nia seluruh tabot sira mai iha aplikasi online. Iha ni tabot sira tengki cria uluklai account. Hene ha create na entah la precisa creata ha turut bai tabot sira ni tabot sira username, depois password, verify tabot sira nara, last name, email, how to create account. Bahiri tabot sira cria na account ita tabot sira nia email sai hetang
mensagem ida husi website ida né então ita bosira tem que confirma telai bem hira confirma ona então ita heng login de tona hene how register na no confirma te ona então how bel login langsung de no bem hira ita bosira login ona nia lore no ita bosira ma iha aplicação online nia ya ida ne ma aplicação online nia ita bosira bele di dia kore compreende dia klita e atau how aplicação então clique iha start. So, ida é uma aplicação online. Então, você precisa ler por atau bela compreende dia, precisa tu preencher o tu quedas, informação sobre bem marca bintang ameng hanesang ne haturu ka você tem que preencher. Ok, so iha ne husu ita você atau preencher de ida, ne ita você bele ida ne hanesang terms and condition dan ita você bele klik ya agree, hotu ni husu ita você ne narang, ita você ne citizenship, depois bele save tuir neka bele save and continue. E atu dia kata aplicação ida ne ita bosira la precisa atu preencher o tu quedas mak foi intaka ita bosira bele save ela depois mak continua fila fale. So hene hasida preencher batida how tau exemplo de par hatu do lashet beta bosira. Okay, how bele save and continue. Dan nessa informação vai tabosir atu bele le no compreende dia molo preenche atu ne bela azure tabosir e a parte essa inia. Aí dene informação geral vai tabosir atu compreende dia que saída ma kita bosir se aprende cara kita bosir passa iha programa idene. Idene mos explicação claro ba iha temático idida. Kita bosir bela hari utu hene depois ni elegibilidade ni kriteria sira. Bahira ne hoto online dan tabosira bele continua de henemos hate te tabosira kata ko insama to preencher formulário online yang tabosira bele save depois mak completa fila fali e maneira serne be tips serne be mak bela ajuri tabosira atu bele compreende di diak o insama ka to preencher online dane ita langsung det banyak iha pergunta idane ita to verify eligibility atau ne bel hatene katak ita meduni sirnia kriteria. Oke, ita bosira tinggi ile hotu keras ne haturu katak ita bosir nia availability ita bosir available ihe dane be ita bosir tinggi preencher hotu e depois banhira preencher ne hotu online então bele continua ba ia section termine. Ya, idane ba ita bot nia biographical information ita bot serian aran gender ne background information ita bot serian ne ita bot ser preencher det idan be ita bot ser hatene det idan be ita bot ser la hatene la precisa preencher mai be tem que hare ba iha ninya required ne kare ne me anta hatur kata ita bot ser tem que preencher so ene ni usi ita bot serian aran depois ita bot ser nia date of birth data moris ita bot ser nia highest level of education ne kare ita bot ser graduana husi S1 então hila undergraduate kare graduana husi S2 então bele preencher ne e ka graduana husi high school então preencher ne ya itene husi ita bot ser TOEFL IELTS ita bot ser pernah tuir na kasedau sekar sedap tuir bele hili node ini informação ser tinha hela fatin ser ne bele preencher tu hane ini emergency kontak karik buat rumah kontes maita saya maksira tu kontak tu ba então bosira precisa preencher tu quedas. Ok, ba ia referência yang ne ita bosira tem que download site ini instrução ne le no compreende di dia molok atu submete online no importante atu fohatene ba ema ne bema atu hakere kita buat nya referência ne katak sira sei simu email ida husi American Council serne bema fo oportunidade ne no referência ema referência ne sei preenche no ema nebe sei for referência ne sei preenche det online baseia ba kriteria baseia ba instrução ne bema or seja email ne sei fohatene bania nebe importante atule no compreende dia referência ne tamba referência ne la hanesan ser selok ne bema itu husu bema to hakere ko di submete det idene lai mai be American Council se haruka email ba ema ba referine emane be atu hakere referência maitane no sira se preenche online nebe importante ita bosa tu download site dia le no compreende dia ko de haltur instrução serne ya idene sernia detalhe sira detalhe ita botnya referi emane be mak atu hakere referência baita
E depois ia work history. Ne atu preenche itabos sira nia a experiência serviço nia itabos nia posição, organização, depois nação, full time ka part time, no ida ne informação sa nebe mak relaciona ho itabos sira nia serviço. Itabos sira tem que preenche ho tu ihane. E tu fila fai ma ia education group. Ok, agora ba iha education conferences and training history. Ne kare kita bosira experiência tu ir conferência ruma ka training ruma então precisa tu preencher o tu quer assim né? E daí kita bosira background education most tem que preencher o tu quer. Tem que preencher o tu quer. Tem que preencher o tu quer assim né? E kita bosira bele etang 1, 2 or 3. Kare kita bosira tu ir seminário, conferência ka workshop ka treinamento nebe makbarak. E tu ir fali mai iha ne knowledge of language. Ne tabose ne habilidade iha liang niya. Entendemos hanesang hotu. Hili lingua da nebe kita bot sira itabot sira hatene bele hakerek ihane. Depois hili tabose ne habilidade ne hanesang advanced ka, intermediate date ka, fluent liu ka, binded ka insa. E kare kita bot sira hatene lingua barak ta então bele mo tang ihane. Ok, so ihane agora mai fal iha international experience niya. Idane atu husudet itabot ihane experiência seluk ho US government yang kala itabot pernah tur na atividade seluk rumah relaciona ho atividade US yang kala. Ni itabot sira bele preenche ihane. Ok, sekarang la ia hili no, sekarang yes hili yes. Sekarang barak lutan bele more tandate. Sekarang la husik date. Ok, so idane magbaya international experience niya. Agora itarif la iha placement information. Agora iha placement information niyang ne hanesang most short essay ida sira ka sira husu itabot sira niya preferência o itabot sira niya background. Aturune sira bel hatene diak lutan itabot. Horune sira bel buka placement ne bemak relaciona duni ho itabot niya experiência. So ini husu itabot sa tu hakere itabot sa niya biografia, mabe tem que ia third person, né? Tem que usa she, itabot tem que descreve fala itabot sa niya. Labele usa I ka how, mabe tem que usa niya ka she or he. Okay, dan ema kita bot sa niya short bio, no niya short bio ni itabot sa tem que include itabot sa ni professional work, educational background, volunteer experience and professional interest. Ne tem que include ho tu no niya lefuang máximo nemak 150. Ok, agora idane hili filafai itabos niya preferência ba ia programa idane niya. Itabos sira preferili atu hetan placement ihane be. Ne hanesa itabos sira hakara atu ba serviço ba hili itabos sira passa itabos sira 6 serviço hamutu ko organização rumah. Então idane husu itabos niya preferência itabos sira hakara ba serviço hamutu ki universidade ka, private company ka, governo ka, non-profit organization ka, no preference narande. Nebe itabos ne preferência ne husi 1 to 4. E ihane itabos sira hili filafali itabos sira niya preferência tópico nebe mak relaciona ba itabot niya. Tamba temático nebe mak itahili nemos luang ituang broad itu então itabot tem que hili filafali itabot ni área específico itabot sira karak bana aprende iha parte de nebe então bele preenche iha bele preenche niya preferência usi unto primeiro baseava opção sa nebe mak ihalete e idane mai iha sekarang kita bot hatena na particular organization rumah nebema kita bot sira hakarak atu halo placement ba então belemos preenche ihane idane hanesang kare kita bot sira hatena ona mabe kare kita bot sira hatena então labot tidak no programa nerasik mo sei buka meios par hodi sira hodi desaraska hodi serviço hodi tau itabot sira iha itabot sirnia preferência ne duni mai bese kari kla então lai ne bidane hanesa sira husu tandet extra preference pa ita. Ok, agora tu irmai ne nyu husu kona ba cultural exchange niang ne at husu itabot sa tu preenche máximo 100 kata date nega 100 date.
So ene itabot banhira itabot sira ba iha US, tabot sira se iha experiência hodi hela iha host family, né? Ka sira kala itabot sa experiências o insamak americano sira memori serni vida lorong nia. Então iha ne sira usu itabot sira to hakere itabot sira feeling, itabot sira nia sentimento konaba cultural exchange ne rasik nia componentes aida de mais ou menos itabot sira se hela sira ne concern side dat itabot itabot iha ka side oportunidade side no itabot sira senti iha side dat itabot nia hanoing itabot sira se experiência oportunidade no desafio side dat itabot sira se asoro banhiras hela iha host family dan hakarat hustu det itabot sira ni ideia konaba cultural exchange nia. E dan itabot sira bele preenche li husi nia máximo ne saying words. Okay, banhira itabot sira placement information hoto ona intang mayana iha essay. Iha essay niang ne nia husu iha essay tolo essay primeiro, segundo ho terceiro. Agora ida primeiro niang ne nia le fuang máximo mak 500. La bele liude ne mai bele menos susine. Ne benya máximo mak 500. Hene itabot sira atu preenche nia husu what do you hope to gain from your participation in YSEALI PFP. Nebe hene nia husu itabot sira atu explica claro liu saída mak itabot sira nia esperança, saída mak itabot sira expect, saída mak itabot sira espera atu hetang husi oportunidade dene. Depois o insama itabot bel usa oportunidade dene hodi contribui ba iha desenvolvimento profissional no long term career goals. Nebe itabot sira koko atu halo ligação filafalho itabot sira experiência serviço da agora ne ka itabot sira plano ya futuro o insama programa de ne bele ajuda itabot sira em termos de professional career niang. E hene niamos dehan please include your answer how this relates to your chosen institute team for which you are applying. Nebe hane sa ointa dehan na itabot sira tem que hili tema ida então itabot sira tem que liga tema ne ho resposta ne bema itabot sei fo ihane. Nebe hane sa essay sira selog bye how dehang itabot sira tem que itabot sira tem que fo razão ne bema específico, razão ne bema realístico, baseado itabot sira ne experiência duni, baseado itabot sira expectação duni. Tamane itabot sira mak agora um serviço ona no itabot sira mak hatene saída mak acontece iha base o saída det mak sei falta, saída det mak oportunidade saída mak iha. Saída det mak itabot sira bela aprende atulori filafali mai contribui ba ia desenvolvimento itabot nia long term career ka itabot ni serviço profissional. Ok, danemak ba ia essay primeiro niang. Agora ba filafali essay segundo. Ba filafali essay segundo ni danemos anesan hoto ni lefa máximo mak 500. Hene husu ita, please describe one specific challenge or issue you encounter related to your work at home. What specific skills, knowledge, and resources do you hope to gain from the program that would help to address this challenge? Ok, agora hane sa ohing mana minha mas explicar na katak ni husu ita atu identifica, atu descreve challenge, desafio ka problema saída det mak itabot hasoro iha itabot niya serviço. Em termos de itabot niya serviço profissional, né? Mais ou menos itabot sira se falta iha recurso de nebe, se falta iha informação de nebe, se falta iha resource de nebe. E tu itabot niya hanoing ne specific skill ka knowledge ka resource sarat mak itabot hakarak atu hetang husi programa de ne hodune bele resolve challenge nebe mak itabot uheng menciona te ona. Tamane mak ohi mana miamos encourage itabot sira atu le barak atu ne bele hatene atunne bele hatene emoselok ni experiência nos ono insamak bele liga filafale maitenia nebe dene bai itabot sen experiência rasik mais ou menos agora dá itabot serviço helane challenge problema ka desafio saída mo itabot sira hasoro no tuir itabot ni hanoing ne skill knowledge no resource saída mo itabot precisa atu hetang husi programa dene hodune bele ajuda resolve challenge ka problema ne bema koheng itabot menciona te ona. Nebe itabot tem que especifique a partir da nenia, depois nemos susuhoto to include how this would impact your community and why it is important for your region and country. Nebe além de problema ne acontece itabot ni serviço fate itabot koko atu halo ligação o insama challenge nebe mak itabot hasoro ne foi impacto ba itabot niya
comunidade no tambah sama skill, knowledge, no resource bema ko hinta bot menciona ne diak ba ita bot nia comunidade no tambah sama importante ba ita nia região sudeste asiático ne no ita nia nação rasik Timor Leste. Okay, ne bot barak mi ita bot sira precisa to preencher ne please be as specific as possible. Ok, agora ba fila fali iha esse terceiro niang iha ne husu ita atu an integral part of YCLFP is opportunity to design, implement, and follow up project. So idane hanes o imana mia dia ona saida ma kita bosur hakara atu halo banhira fila batimor banhira programa ne remata saida ma kita bosur hakara atu implementa iha Timor utiliza oportunidade, utiliza recurso, ligação, qualquer recurso, oportunidade nebema kita pode hetantena iha US ne hodibele ba halo fali buat rumah iha tenya raing. Nebe iha ne husu ita atu describe itanya project idea. Mais ou menos agora down ne tuir tabot nya hanoin banhiri tabot fila ne saida ma kita bot bele halo. Ne atu husu tabotnya project idea. Ne hane samos ho YCL programa YCL Siracelo, qualquer oportunidade na bema kita tuir siri husu ita atu implementa fila fali buat rumah banhira ita fila. Então, idanemos hanesan hoto ita bot sira thank you for ita bot sira project idea, ita bot sira goal, ita bot sira activities, depois possible stakeholders, no other relevant details. Nebe banhira ita bot sira menciona ita botnya project idea hene, tem que incluímos ninha goal, ninha objetivo, ninha atividade sira, depois stakeholder sira, mais ou menos seret ma kita bot sira sei serviço mútuo com NGO rumah, com governo rumah, com restaurante rumah, com insa. Sema kita bot sira atu sei serviço mútuo ko implementar projeto idane nomos detalhes sira ser bema kita bot senti importante atu incluímos ihane hoto. So, esse tolo ne husu perguntan bem mais específico tebes, ne maioria bolsa de estudo filafálica, exchange program fali ser sempre husu pergunta ne bem mais canesa. Também ne kita bolsa tem que coco no aproveita de dia no lihusi tem que ler barak, tem que rona barak, atau ne bele aprende filafali husi emaseluknya ideia, husi emaseluknya experiência, no ne bele desenvolverá-se kita botnya essay. Ok, so idane parte nebe ita bosser precisa tu preencher hanesamos tem que 500 words. Ok, banhira essa serne hotuona, então ita bosser bela upload ita bosser nya passport copies. Ok, so ini nya husu ita bot ihana valid international passport kalai sekarik yes, tahu yes. Sekarang klay tahu no. Okay, sekarang no, então ita bot sira bele upload filafali ita bot sernia BI ka electoral ka hodunune ema bele hatene kata kita bot serne ema Timor no hele Timor. Okay, mai be quando liona ita bot tem que boros passaporte. Ya, idane de depois ba iha privacy policy. Okay, idane ba iha privacy policy niya banhira ita bot serle hotona tem que assina ihane depois tau data hotu continua banha terms and condition demos hanesan tem que tau tunya data o assinatura hane hakere ita botnya full name ga hakere ita bot sernya naran completo. Ok, depois ne hotu continua mai iha upload other documents and supplemental materials. Ok, idane husu ita atu upload documentos rumah nebe mak bela suporta ta ita botnya aplicação nebe ohin man miamos menciona ona precisa tu upload ita botnya resume ka CV e depois ita botnya TOEFL sekarang la ela batida idane bele descreve sekarang ita botnya ia certificado ka ia bot rumah nebe mak ita botnya senti importante be ma tu hatene então bele upload mo si hane karek warak luta então bele add more than de karek ita botnya senti kata documentos serne relevante duni no importante duni be ma tu hatene atne bele support ita botnya aplicação. Ok, agora ita maya ikus niang ona ne ma ia final review and revision ne atu review filafali ita botnya aplicação serne ita botnya tem que check hotu keras boto tu los hotu ona pois hey submit application date
hasil klik submit tambah apply nebe banhiri tabo sira preenche hoto na aplicação serne tem que review di dia no make sure atu save to tuire tem que save changes save to tuir banhiri tabo sira preenche atu nune bele save time atu ni tabo sira labele lakon tempo hodi preenche redet buat nebe makanesa nebe tabo save to tuir quando la halona então bele logout dia pues hotu login filafali hodi continua. Sekarang kita boleh preenche da kotu bele continua login filafalo hodi preenche completa no submete. Ok, dan uma guia bara kira ou essa majuri ta boleh atu bele preenche ta boleh ser ni aplicação. Kari kita boleh dia pergunta rumah bele comment dia okos ou se bele inbox mai haunya Facebook page ka Instagram date neka. Maybe hau rekomenda atu commented iha YouTube nya video okos atu ne hau hatang hena ba masih mus bele hare hotu. Okay, that's all. Good luck by tabot sir hoto. So how challenge kolega sira atu apply with YSEALI PFP atu na imbela aprende buat barak professionally no was personally. So ibi se conhece ba barak be maka iha intensao gi interesan be hanesa mo imi. So apply for YSEALI ibi se aprende buat barak litang so lema Estados Unidos América, nomos usi colega se usi nação sudeste asiático. Dene se cria laço amizade dene bem makalakoto. So guys, apply. Bye bye.